Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast RH na Xícara. Esse podcast ele é encaminhado, ele é feito por profissionais de RH para profissionais de RH. Nosso objetivo aqui é toda semana trazer o conhecimento até você, para que você consiga enquadrar todas as suas necessidades com aquilo que você também é cobrado. Então, nós estamos aqui com muita alegria no coração para levar o conhecimento a você. E neste dia não vai ser diferente. Nós temos aqui o nosso convidado especial, nosso doutor Augusto Goldoni, e ele vai vir aqui nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você esteja assistindo aí o nosso podcast, trazendo todas as informações sobre um tema que está muito pertinente, um tema que está em alta hoje dentro do mundo do RH, que é a manutenção da NR1, a inclusão dentro dessas normas, né, que essa bagunça toda que ficou na cabeça dos profissionais de RH, o doutor Augusto vai agora esclarecer para a gente aqui como que você, profissional de RH, deverá agir nos próximos dias. Aliás, parênteses aqui, já adiantando, né? A lei está aí para entrar, então a gente tem que se preparar para o início dessa lei. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho aqui quem é o Dr. Augusto, só vou fazer uma introdução e aí depois ele vai continuar. Dr. Augusto é autor do livro Valorize a Vida e Vença o Estresse e também Atravessando os Vales da Depressão. Dois clássicos aí da literatura, pude receber um pessoalmente dele, li bastante, gostei. Ele é formado em psicologia e também a psicanálise. E ele vai falar um pouquinho dele agora e logo em seguida a gente começa esse bate-papo aqui. Doutor Augusto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Toda a liberdade aqui é dada para você. Vou te chamar de você, tá bom? Para ter Por uma. favor. Seja muito bem-vindo aqui. Se apresente a nós, por gentileza. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Me sinto muito honrado em poder estar aqui Nós que nesse agradecemos. momento com vocês. E a gente é gente que cuida de gente, fazendo Exato. um trocadilho aqui. Boa. E é uma missão de vida, trabalhar com pessoas e para pessoas, que nem você falou. Perfeito. Então, para a gente é um privilégio poder estar aqui, ajudar um pouco nessa missão, ainda mais nesse momento crítico, É. né? Que cada hora inventa uma nova atribuição para a gente tem que se virar. Parece que a gente não faz nada, né, da vida, né? E é assim mesmo, mas em toda área tem isso. E o que sobrevive, como já disse Charles Darwin, Aham. não é o mais forte, é aquele que se adapta mais Se rápido. adapta. E a Perfeito. gente está aqui para ajudar, a gente está aprendendo muito também e ajudar as Legal. pessoas a se adaptarem. Então, contando um pouco da minha história, primeiro, eu sou Boa. apaixonado por gente. Que legal. Eu faço Bacana. da minha profissão uma missão de vida também. Uau. É assim, acho Bom. que muita gente que está assistindo a gente. E a minha formação técnica, sou formado há mais de 30 anos, trabalho até hoje em consultório, na parte clínica, Legal. e associo a essa área clínica a área corporativa, também há quase 30 anos. Perfeito. Foi aí que a gente se conheceu, né, Ricardo? Foi. Isso Fazendo mesmo. palestras em empresas, órgãos Exato. públicos, corporações dos diversos níveis, Perfeito. exercendo essa parte da promoção de saúde, da medicina preventiva, da psicologia organizacional, trazendo qualidade para o indivíduo dentro do seu ambiente de trabalho. E daí que complementa muito o consultório, porque a gente tem a oportunidade e a honra de atender a pessoa na intimidade, na parte clínica, Legal. e também entender o pano de fundo social e laborativo. Como ela exerce essa individualidade dentro do ambiente corporativo, que é onde a gente passa mais Sim. tempo, em termos de Sim. horas semanais, e como esse ambiente impacta as pessoas. E daí, Bacana. dessas duas frentes, veio uma terceira frente, que também desde 2003 eu sou escritor, de Legal. transportar esse conhecimento de forma mais abrangente para o público. E hoje a gente tem essa ferramenta. Na verdade, o Lucas que está assessorando a Ali gente por aqui, que é detrás. especialista na área, né, de massificar esse conhecimento através das redes sociais, do Instagram, do YouTube, produzir Exato. conteúdos. Tem tanta coisa ruim na internet, Infelizmente, né? dá pano Infelizmente. para manga. Inclusive Dá. no meu canal do YouTube, Legal.
a gente está lançando uma série sobre o seu cérebro em perigo. Uau, São que 10 legal. capítulos que fala do malefício das redes sociais, do perigo que é isso, o impacto até neurológico Sim, e sim, neuropsicológico que tem gerado isso nas pessoas. sim. Mas é uma coisa para Tá. outra. A gente desviou um pouquinho, Não, a gente é não. apaixonado por tratar as pessoas onde quer que ela esteja, seja ao vivo, Exato. seja hoje a gente atende no consultório muito online também, seja online, seja nas mídias. Então é Perfeito. uma missão que a gente abraça com muito Legal. carinho. E hoje vem essa necessidade, falando das mudanças, né, Ricardo? Aham. Da NR1, que é Sim. essa nova lei dentro do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. É isso aí. Vamos começar pelo começo, então, como diria um outro aí, né? Defina pra gente, com as suas palavras, com o seu conhecimento, o que é a NR1 e quais são essas mudanças que estão chegando aí, atormentando a cabeça de todo empresário agora aí. Por gentileza, doutor, dá É uma porque esclarecida aí. o gerenciamento de riscos ocupacionais Ok? é uma área dentro da segurança da medicina do trabalho que a empresa é obrigada a produzir relatórios e Sim. documentos de acordo com a normativa da segurança ocupacional. Perfeito. São as normas, NR é norma regulamentadora, Regulamentadora. né? Tem várias que fala de ergonomia, né? O Sim. psicossocial já existia dentro da NR, por exemplo, acho que 33, que falava de espaço confinado. Sim. Então o médico vai fazer a Sim. avaliação lá no admissional e nos periódicos, o médico faz a avaliação do tem que ter, é Aham. obrigado, porque é trabalho confinado, trabalho em Em altura, altura, é. tem riscos adicionais Perfeito. além daqueles que os funcionários ordinários já Uhum. sofrem dentro da empresa. Pegando esse gancho, então, a NR é ela que determina, por exemplo, qual tipo de exame admissional que o colaborador vai ter que fazer. Um exame, enfim, através da NR ou não, é o antigo PPRA, né? É Que é o antigo isso. antigo PPRA. Ele que determinava. Substitui o PPRA. E Perfeito. daí numa entrevista admissional, o médico vai fazer, no primeiro momento, esse psicossocial, o médico tem autonomia para determinar, ele vai avaliar até um quadro psiquiátrico, Ok, essa pessoa não tem condição de trabalhar nas alturas, por exemplo, de trabalhar confinado. E se perfeito. ele tiver dúvida, ele pede avaliação, que daí deve ser feita pelo psicólogo, Tá. do psicossocial individual, que vai ser aplicado nesse Uhum. indivíduo, para Então, avaliar esse risco. O entendi. que é Então, risco? não é uma coisa nova, então. Já vinha lá do passado, Não, né? não. O que tinha? Ele ampliou, acho que na a NR17 falava de risco ergonômico. Aham, Tá, isso de mesmo. avaliar a condição de trabalho físico, os riscos físicos e ergonômicos que o Perfeito. colaborador está sujeito. Ok. Então, tem que ter lá no programa de gerenciamento de risco e na documentação que vai ser produzida o mapeamento desses riscos e as ações que estão sendo feitas no Perfeito, sentido de melhorias. Então, perfeito. ergonomia, com a psicologia organizacional começou assim, a psicologia positiva, É né, cara? Você verdade. também é Sim, psicólogo, sim, estudou isso, embora não perfeito. trabalhe Sim. diretamente com a parte clínica, e sim como arcabouço de Aham. conhecimento. Ó, o cara é Que feio aqui, viu, gente? que é muito interessante pra gente, né, estudar o comportamento humano, a mente Acho que humana, todo né, mundo, todo parente mundo deveria estudar psicologia, sim. Acho filosofia, que né? todo mundo deveria estudar, né, um pouco de Como tem psicologia. muita gente estudando, inclusive Sim, psicanálise, como sim, a parte da epistemologia. Que é epistemologia? O conhecimento teórico, para pra conhecer conhecer. mais a respeito de si. É uma ferramenta Legal. muito bacana. Mas voltando, então, os riscos ergonômicos, Aham. que estudava lá nos primórdios da psicologia positiva, a iluminação, Perfeito. né? Começaram a identificar que se o ambiente é escuro, se o ambiente é úmido, com muito calor, muito vento, não tem condição física Sim, e sim, climática adequada para o colaborador trabalhar, ele vai produzir menos e vai gerar legal. sofrimento físico e depois, com o avanço da Aham, ciência da psicologia, legal. naturalmente sofrimento mental. Mental. Estava conversando, o ser humano é um ser Biopsicossocial, né, social. biopsicossocial. Tá tudo, a gente separa as áreas de É, conhecimento, mas a gente é holístico. é. É um ser muito complexo. Perfeito. E Doutor, essa adaptação nova da NR1, ela tem que ter uma base, ela vem de algum lugar, não surgiu da cabeça de alguém aqui do Brasil, ou surgiu, como que Não, veio isso aí? não, Explica vai se pra gente. estudando, né? Vão se colhendo dados, Aham. né? Dados de adoecimento pelo CID, O F, pelo né? INSS, no caso da saúde mental, o CIDS-EFs, né? Que CDF. hoje em dia
Está quase como a maior causa de É. afastamento, só perde para doença osteomuscular. Então, eu li uma matéria que dizia que pós-pandemia o índice chegou a ter cerca de 70% de aumento de pessoas afastadas pelo CID-F. Faz sentido, doutor? É Faz isso muito mesmo? sentido. A gente Fala um viu o pouquinho mais aí. adoecimento na pandemia só e criou-se uma bolha, né? Aham, E tudo isso gera a necessidade, não é à toa que surgem essas normativas, sim, né? Porque isso não só gera sofrimento para o indivíduo, gera prejuízo para a empresa e para a perfeito. sociedade. Os dois lados sofrem, Legal. tanto o É empresário isso que. como o colaborador. Então vão se levantando dados, estudos sobre isso, e Aham, daí há tempo a saúde mental já vem sido olhada com muita atenção, é, embora não ainda tão valorizada como a gente da área gostaria, mas já mudou muito nesse sentido. que bom. Hoje a gente consegue perceber as pessoas têm ideia do que é um sofrimento mental, que depressão É, não é frescura, não é exato, coisa de gente rica, não é exato. coisa de quem não quer trabalhar, ainda tem muito a mudar. Sim, Por isso que a gente tem que fazer nas empresas ações de saúde mental. Daqui a perfeito. pouco a gente vai falar, Ricardo, Vamos. tem bastante pergunta, né? Vamos Só para lá. complementar, Sim, sim. para a gente não fugir um pouco do raciocínio, então a gente vai falar disso das ações que a ANR e a avaliação psicossocial e mapeamento de risco vai determinar, até em termos de lei, as Uhum. ações que as empresas têm que fazer de acordo com o levantamento. Uma ação pode ser palestras sobre saúde mental, informação sobre ansiedade, sobre burnout, trabalhar liderança, sobre Legal. informar as lideranças sobre esse assunto e como ela vai acolher, identificar e acolher o colaborador. Uhum. Então, só para retomar aquela pergunta que você fez da NR, que Sim, da NR, onde da surgiu. onde surgiu, o que acontece? Já existia o risco ergonômico, riscos físicos. Ok. O que foi feito agora, e justamente, Aham. e, e como é que chama? E oportunamente, elevar o risco psicossocial ao mesmo patamar do risco ergonômico, do risco Ah, físico. legal. Então, Interessante olhar dessa nesse forma, sentido, né. não é nada novo. Sim. Agora, a empresa vai ter que produzir no relatório, no programa de gerenciamento de risco, ela Aham. vai ter que colocar os riscos psicossociais. Tá, Por exemplo, identificação do risco de burnout, do ok. adoecimento mental nesse sentido. O risco da pessoa sofrer o assédio, uma violência Uhum. dentro do ambiente de trabalho, a sobrecarga de trabalho, a insatisfação em relação ao trabalho, que são fatores psicossociais Sociais. que dão Perfeito. e que surgem do indivíduo dentro do ambiente de trabalho dele. Perfeito. Doutor, essa semana eu estava num cliente meu, uma empresa que eu presto serviço, e ele disse assim para mim: "Isso significa então que a CNR1 me obriga a colocar um psicólogo dentro da minha empresa?" E em contrapartida, um colaborador dele disse assim para nós no meio dessa conversa informal ali, ele disse assim: "Eu, então, sou obrigado a fazer terapia?" Doutor, como que fica essa questão então? A empresa ela é obrigada mesmo a colocar um psicólogo lá e, em contrapartida, um colaborador que nunca teve acesso a isso e às vezes, infelizmente, né, tem muitas pessoas que interpretam até de um modo muito negativo a profissão de psicólogo e psiquiatra, né? Pensa É, que quem vai. Eu aprendi isso, né? Eu ouvia muito isso, que a pessoa que vai no psicólogo, no psiquiatra é porque tem problemas, né? De fato é, mas elas querem resolver os problemas, né? Quem não vai é que não quer resolver, né? Enfim, e aquele que não vai nunca vai resolver não o vai problema, mesmo, aí que não vai se resolver. precisar da ajuda profissional. Exato. Como que fica essa questão, doutor? Precisa colocar um psicólogo dentro É, da empresa? Vamos vamos lá, por partes. vamos lá. São várias perguntas em uma aí. É, Primeiro, a gente precisa aproveitar a oportunidade e falar disso que a gente estava falando anteriormente, da valorização do sofrimento mental, reconhecer isso como uhum, parte da nossa vida, do nosso ser. Quem não tem problema? Quem não uhum, sofre? Quem tem momentos na vida que quer mandar o mundo parar para é, padecer, não é? exato. Então, hoje em dia, infelizmente, ainda tem muito preconceito. Está Tem, mudando, felizmente, mas ainda tem muito preconceito. A gente escuta essas frases, é coisa de louco, é, vai você buscar ajuda, é, né? Principalmente na população masculina. exato. Ainda a gente É, vive uma cultura infelizmente, né? machista, o homem só para quando quebra. É. E podia parar antes e cuidar Fazer das emoções, manutenção. cuidar, fazer uma manutenção, É, pensar no seu estilo de vida, nas suas emoções, como isso está impactando exato. as suas relações, o seu trabalho e a É, sua saúde. Então,
E essa frase que você falou, mas eu preciso, sou obrigado a ir no psicólogo, se a empresa colocar, não, você não é obrigado. Você é obrigado a fazer o exame admissional, Sim, né, o demissional, quando for mandado embora, e o periódico, porque está na prerrogativa de lei para a ok, empresa monitorar a tua saúde, né? perfeito, Ninguém pode, vai sugerir. exato, E a pessoa, se tivesse espaço, ela deveria reconhecer como benefício. perfeito, E muito mais valioso, na minha opinião, do que um ticket de refeição, do que um com vale certeza, transporte, com do que um certeza, PLR. Isso, a pessoa está fornecendo uma chance, um instrumento dela cuidar da saúde. Por exato, isso, Ricardo, que a gente tem que fazer dentro da, da avaliação psicossocial e do mapeamento do risco, de determinar ações, se tem muita postura, se tem empresa que essa postura e essa cultura impera do empresário e do executivo não valorizar o papel da saúde mental e dos profissionais ligados à saúde mental, e o funcionário também tem que conscientizar, que é uma questão de conscientização. conscientização, Mostrar que não é perfeito, castigo, que não é só para perfeito, gente louca, exato, que é um perfeito, benefício que ela está tendo. Assim como ela tem o benefício do plano de saúde, do acesso do médico, tem às vezes um médico do trabalho na empresa, perfeito, tá certo? legal. E a primeira parte da pergunta, você falou, o empresário é obrigado a colocar o psicólogo. Ele é obrigado, dependendo do levantamento do psicossocial, da avaliação de riscos, de Entendi. determinar que tem muito, muito impacto. É dividido em graus, então? É Grau dividido. leve, grau maior, como que é essa divisão? Acho que é bom a gente explicar o beabá, que tem gente às vezes que não tem Exato, ideia. exato, é isso aí. Vamos Junto, primeiro, que vai ser feito, quem vai fazer isso? boa, Pode ser a equipe de RH, tá, a equipe de medicina e segurança do trabalho, ok, né? Eu tenho sido contratado em algumas empresas, né, de forma terceirizada, como perfeito. consultor para aplicar, como especialista na área, e como psicólogo, porque tem certas ferramentas que são uso. Até está tendo uma polêmica, que tem muita coisa para a gente aprender. É. É o psicólogo, o técnico de segurança pode aplicar, o médico pode aplicar. Quem aplica isso aí? Essa é a Tem algumas dúvida. ferramentas, tem que ser produzido o documento, que normalmente Uhum, é engenharia, segurança do trabalho, é medicina do trabalho que vai produzir uhum. em termos de documentação. Vamos falar assim, quem vai subir essa informação para o Isso, governo é o SESMIT. é o SESMIT. Agora, quem aplica essa avaliação que o doutor colocou aqui? Essa avaliação, Avaliação de social, preferência, psicossocial. claro, eu vou puxar a sardinha para o meu Com lado, mas certeza. deve Mas é, melhor se for feita por um psicólogo. é o profissional mais adequado, então, Para né? aplicar testes, Com para fazer certeza. uma análise quantitativa, qualitativa, para fazer uma leitura dessa Perfeito. questão Social, biopsicossocial do perfeito. indivíduo e da organização, Aham. né? Então, normalmente, deve ser feito em parceria, não é porque tem, isso é importante falar, vai um Sim, profissional terceirizado para fazer esse trabalho, mas ele tem que estar em sintonia, em sincronia com o perfeito. SESMIT da empresa. Perfeito. Não é alguém que vai chegar lá para ditar regras, para falar. Não. Ele vai lá para entender, é uma parceria. Aham. Perfeito. Que tem que ser Agora valorizado o trabalho, não é para fazer nada uhum. novo, é para Sim, complementar o trabalho que está sendo feito pelo tá. RH, pela medicina e segurança do trabalho. E daí Perfeito. vai fazer um estudo de caso, Ricardo, vai ser feito um estudo de caso com a parceria dessas várias áreas da empresa, desses profissionais, Aham. eles mais que ninguém conhece, a realidade que já trabalham na Já empresa. trabalham com isso. A gente vai fazer um diagnóstico para ver a necessidade, Uhum. o que está acontecendo, qual a cultura organizacional daquela empresa, que ferramentas a gente vai utilizar, se vai ser de forma. Hoje em dia tem empresas que fazem serviço que tem softwares Que legal. desenvolvidos que vai fazer a aplicação de forma virtual, vai fazer a Uhum. leitura virtual desses dados e análise. Né? Perfeito. Hoje a gente pode fazer, eu opto, né? Eu não tenho um software exclusivo desenvolvido, Ok. mas daí eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço um estudo de caso para ver se eu vou aplicar essa ferramenta, os testes, as entrevistas de forma virtual, por exemplo, com um Google Forms, que Ok. vai chegar no e-mail ou no Sim. WhatsApp da pessoa, ela vai preencher, tudo sempre seguindo a LGPD, né? Proteção Sim, dos sim. dados e principalmente o sigilo profissional e a Perfeito. confidencialidade desses dados. Também. Ou se eu vou fazer individualmente. Quando eu Perfeito. posso, eu prefiro
O O individual. individual. Fazer uma entrevista, O uma doutor aplicação. já tem feito, portanto, algumas Já, consultorias, né, a gente já implantando está implantando, porque a você NR1. falou, não, olha, daqui a pouco vai ter que fazer. Não, quem Já não está está aí, fazendo já está atrasado. já está aí. Então, Porque é um trabalho que não é imediato, exato. um trabalho bem feito. O primeiro passo, portanto, segundo a sua orientação, é fazer esse levantamento, essa análise, né, É. do O primeiro perfil. passo é entender, Ricardo, a gente está prestando algumas informações, é Sim, entender o que é essa é, NR, conversar com a sua equipe, no caso do perfeito. empresário, É. conversar lá com o SESMIT, com o RH. Vamos pensar naquele empresário pequeno, que tem lá 10, 15 colaboradores. Tudo bem que ele tem, né, ele é obrigado a ter um É SESMIT. obrigado, é pela Ele é obrigado lei, a ter. a empresa que tem um colaborador já tem que Sim, já produzir tem esse que ter. documento. Mas vamos supor que ele não tenha muito contato com esse cara. Ele não tem aquele contato com a empresa de SESMIT. Ele é um cara, ele está crescendo, está muito problema no colo. Enfim, ele precisa fazer. Então, a orientação que o doutor dá seria qual? O primeiro passo dele, ele vai entender a NR, ele vai ler, vai estudar, vai pedir informações. Ele Segundo pode, passo. ele pode pedir informação para o contador dele, que não Boa. é, claro, Não é o não é especialista. especialista, mas em termos de lei, o contador deve estar, Tá, e principalmente ele tem uma empresa que faz o PGR, exato. normalmente é terceirizada, pedir informação. E paralelamente, Tá. eu sou suspeito que eu gosto muito de buscar informação. Ele vai estudar. Ele vai vai ver um vídeo no YouTube, vai assistir um Legal. podcast. Assiste a gente aqui, ó, tá Assiste a vendo? gente. Tem É o vários. RH na xícara aqui, ó. Tem grupos de medicina Sim, ocupacional que tem muito material hoje na internet de fácil acesso, sim, né? Podcasts com gente do Ministério do Trabalho falando das implicações legais, do perfeito, que fazer, de como preparar a documentação, do que vai ser fiscalizado. perfeito. Então ele joga por tópicos, pergunta para uma inteligência artificial, ó, tô com essa dúvida, onde eu Boa, busco informação, para quem eu pergunto, que legal. hoje quem não usa a inteligência É, artificial tem que usar. tá defasado e tá perdendo tempo. Exato. Buscar informação. Segundo ponto seria a busca desse profissional qualificado, no caso um psicólogo, né, para poder fazer o questionário, por assim dizer. Vamos pensar que a gente está nessa fase agora do questionário. Eu gostaria que o doutor colocasse para a gente quais as ferramentas que o doutor utiliza, se pode abrir aqui, não sei se pode, né? Sim, Pode sim. abrir, né? Quais as ferramentas que você utiliza para poder colher esses dados? Primeiro, a gente faz uma anamnese. Boa. Anamnese é do sentido clínico, mas você Mas- usa também para entender a queixa e a demanda da empresa, Legal. que estrutura ela tem, Ok. até para definir se você vai fazer online ou presencial, Perfeito. né? Vou repetir, eu tenho preferido fazer presencial, Presencial. dependendo do número de funcionários. Sim. Mas, por exemplo, uma empresa, vamos pensar, uma empresa de 200, 300 funcionários até dá para fazer presencial. Uma empresa com 20 mil funcionários, É, não tem. não tem como. Não tem como. Até a Possível. adesão vai ser menor, mas então você vai fazer, primeira coisa, Ricardo, é um estudo de caso Perfeito. para ver qual que é a realidade daquela empresa e que ferramentas você vai utilizar. A gente utiliza o quê? Tem entrevistas individuais, que normalmente a gente separa um grupo de lideranças, Aham. os principais gestores, e vai fazer uma entrevista qualitativa, Legal. né? Tem análise de dados, que é a parte posterior, que tem a parte quantitativa, Tá. que é números, dados, é estatística. E você junta com a parte qualitativa, o que você ouve, você fez uma visita da empresa, você percebeu como que é o clima organizacional, um falou uma coisa, o outro falou, o RH falou, o SESMIT, você Perfeito. entrevistou os líderes, e eu uso entrevistas individuais, ou eu sorteio algumas pessoas do público em geral, randomizado, que é ao Sim. acaso, ou então, dependendo da análise dos instrumentos quantitativos, por exemplo, o questionário de Copenhague, que é o famoso COPSOG, que é Tá. um instrumento muito bacana que tem várias versões, uma versão mais simplificada, uma versão média e uma versão longa, que vai desde 25 perguntas até quase 150 perguntas, Uau. que é bem, Mas- que divide por áreas, né? A pessoa, por exemplo, a área do sofrimento físico, a Uhum. área a pressão que a pessoa sofre, se ela é acelerada para fazer o trabalho, a parte cognitiva, a parte emocional, a parte de relacionamentos, parte de liderança, de relacionamento vertical, de relacionamento horizontal, de perspectiva de carga. Tem vários pontos aí. Sim.
dos riscos ergonômicos e físicos. Então, que vai avaliar a percepção do funcionário em relação a isso. E se Ok. aparecer alguma coisa, eu pego um ou outro, dependendo do dado, para aprofundar mais por quê. Se tem uma divergência nos dados. E questionários como o questionário de saúde ocupacional, instrumentos, dependendo, se a gente quer avaliar o risco do burnout, que é o estresse ocupacional, Ok. pode-se aplicar essas ferramentas também, daí vai levantar dados. Legal. E a gente Entendi. vai analisar dados, vai identificar, essa é a avaliação psicossocial. Tá claro, gente? Tá tranquilo. Perfeito. Tá muito claro. E Muito disso a bom. gente vai fazer um mapeamento dos riscos psicossociais, que é o burnout, que é um risco de assédio, de adoecimento mental, de apreciar, pô, esse indivíduo, essa função, essa área da empresa tá sobrecarregada em termos de tarefa, Uhum. tá tendo muito assédio, tá sendo cobrada com metas inatingíveis, por exemplo. Perfeito. A gente vai fazer esse levantamento de risco geral. Daí, aplicou esse questionário, por exemplo, vai aparecer lá esses índices, tá? Padronizado, mensurado, normatizado, que vai aparecer. O risco é pequeno, é insignificante, é pequeno, médio ou alto. Ok. Daí aquelas coresinhas, né? Sim, O vermelho, vermelho, que é a amarelo. questão de perigo, amarelo tá verdinho, tá tudo tranquilo. Aham. Então e a gente faz o mapeamento também por área da empresa. Por isso que antes no planejamento você define quais são as áreas chaves ali. Perfeito. E isso tá no programa de gerenciamento de risco. Legal. Bem como que o doutor colocou, né? Que na verdade agora há uma equiparação. O que era ergonômico, agora passa a ser psicossocial também, né? Porque quando se faz a análise para ver se o ambiente é insalubre e fica ali vermelhinho, né? Dizendo, olha, é insalubre isso aqui, paga-se um adicional, inclusive, né? E agora? Quando se descoberto que aquele ambiente está num risco alto ali, quais são as ações do RH? Que vai fazer o mapeamento, vai aparecer, não tem risco. Então, É, desse mapeamento, Ricardo e caros amigos, vai ser feito o quê? Vai ser feito um plano de ação. boa, Porque não adianta você fez o diagnóstico, não, você não vai no médico, você sim, está com pneumonia. O que você vai? Ah, ótimo, está com pneumonia, volta para cá, já sabemos o que você tem tem. uma ação, né? Tem que ter uma ação, que Exato, você tem que sugerir ações e tratamentos de uma propedêutica para melhorar o paciente. É a sim, mesma coisa. Mas, perfeito, claro, a gente vai fazer o diagnóstico e dele até está previsto na lei isso aí, tem que produzir o relatório e você vai sugerir e determinar ações. Então, o risco em tais áreas, você tem que fazer tal ação, tal. Por exemplo, você tem que criar um canal de denúncia, boa, ter uhum, uma área de compliance dentro da empresa, que o funcionário possa fazer. Tem que ter rodas de debates para a pessoa poder acessar o líder. Tem que ter uhum, um espaço mais aberto, tem que ter espaço de descompressão mental, perfeito. Aquele né? ambiente de descanso Um ali, ambiente de né? descanso, e Sim, às vezes uma atitude simples dessa, sim, não sim, é? Tem que ter, como falou, um psicólogo dentro da empresa, ou contratar um serviço uhum, de psicologia online que a pessoa ligue, um canal onde a perfeito. pessoa possa Tá, ser então atendido. feito isso, tem que ter uma ação. Tem Essa que ter uma ação é ação. necessária. Vai ter que. Vai, e vai ser acompanhada. Isso que eu ia te perguntar agora, né? Como que vai ser esse É, acompanhamento? O fez o governo vai ficar em diagnóstico, cima ali? Como tem que a é? fiscalização do Ministério do É, Trabalho, que ele vai pegar ok. esse relatório, vai ver o que está acontecendo com a empresa. Então, dia 25, 26 de maio, Aham, começou a fazer. Não significa, eu não fiz. Falou que eu tenho que fazer palestras sobre é, burnout, tenho que fazer treinamento com os líderes. aham. Só que se ele submeter a chegar, não, vai estar documentado que é essa ação e você vai alimentando os Evidenciar, né? dados, vai Essas evidenciar, ações. e você vai lá, ó, já estamos fazendo, você vai Perfeito. documentando. Contratamos uma empresa, ou contratamos. Uhum. Olha só, para quem está assistindo a gente agora aqui, né, também, como que eu vou evidenciar essas ações? Então, segunda dica aqui, doutor Augusto, uma simples lista de presença em um determinado treinamento específico, né, para aquela área, já está validando. Como já acontece, não tem a CIPA, Exato, não tem a exato. CIPAT. Perfeito, doutor, Então perfeito. fez a CIPAT, tem a lista, tem as ações, está lá tudo documentado. É a Exato. mesma coisa. Legal. Fez a avaliação psicossocial, fez o Tá. mapeamento de risco, qual o risco, em que áreas, qual o grau do risco. Aham. Tem que fazer alguma coisa? Não tem que fazer. O que vai ser feito? Qual que é o prazo? E daí a empresa, com esse documento inicial, Aham.
ela vai fazer um planejamento das ações. Tô Perfeito. com pneumonia, que eu vou ter que tomar um antibiótico, tenho que fazer raio-x toda semana, tenho que ficar em repouso, é a mesma coisa. É Entendi, fazer um planejamento do que tem que ser feito. Então, entendi. vou fazer palestras com as lideranças, Ok. vou criar aqui uma rede de encaminhamento de Uhum. saúde mental. Daí vai definir as coisas que têm que ser feitas. Doutor, muito se usa nos RHs hoje em dia, talvez se encaixe ali, né? Hum. Aquelas questões assim, por exemplo, Novembro Azul, Outubro Rosa. Isso vai continuar, vai crescer. O doutor acredita que com a NR1, essa atualização, esses movimentos todos aí irão crescer mais ainda, ou seja, mais trabalho para o nosso querido RH? O RH vai ter que fazer mais atividades mensais ou não? Como que vai essa linha de raciocínio A gente espera que que cresça, cresça? que não é só para fazer, quer se criar uma cultura de saúde mental, Perfeito, para não só fazer ações perfeito. nessas datas, não só na Legal. CIPAT, que é uma vez por ano, É, mas aproveitar e fazer um calendário, por exemplo, de palestras, que é perfeito. uma das ações, né? Daí, Uhum. esse calendário da OMS de novembro azul, de outubro rosa, de setembro Perfeito. amarelo. Setembro amarelo, a gente faz muita palestra de saúde mental, prevenção ao suicídio, falar de saúde mental, que é uma sugestão de tema para aquela data. Aham. Mas não é para ficar só naquela data. Você tem que fazer o ano inteiro. Hoje também tem o Janeiro Branco, que é de saúde mental Saúde também, mental, Janeiro né? Branco. Sim. E o Esses RH não é recursos humanos. exato. Para O ser humanos, humano, né? É, para humanos, o ser humano dá é. trabalho. Então, Muito, né? escolheu essa área de RH, a gente É. entende, né? Tanta Trabalhar, a gente brinca, até respirar dá trabalho, trabalhar dá trabalho exato. também, né? É, com certeza. Então os treinamentos dentro da área de RH irão crescer naturalmente, né, as A gente espera capacitações. de RH, de saúde ocupada, a gente espera que sim. Legal. Não é, você Doutor tá só fazer uma brincadeira aham. aqui, Ricardo. Se você não gosta dessa área, Aham. se você não gosta de gente, se você reclama desse tipo de trabalho, você está na área errada, me desculpe. Exato. A gente tem muito na pandemia, eu voltei até a trabalhar de sábado, coisa que eu não fazia, Aham. mas eu não escolhi essa profissão. Sim, claro. E Todo aí mundo em faz casa, a gente estava lá na linha de é, frente, é, porque mais que uma profissão, uma missão. legal. E Doutor trabalhar com gente, só para tá, complementar, tá. Ricardo, então, o que tem de demanda, já tinha muita demanda de palestras, fora a parte clínica que eu concilio, né? Na Aham. pandemia aumentou muito a parte clínica. Depois que retomaram as palestras, nossa, é muito trabalho. Agora com a NR, então, é Dobrou, muita coisa. Eu dobrou. reclamo? Não. Não, Eu agradeço a chance de poder, de alguma forma, com usar o certeza. conhecimento para ajudar. E estar no meio de gente é tão prazeroso, tão Exato. bacana, Ricardo, É, estar aqui com você, exato. batendo esse papo, ajudando nessa tua missão E também, e né? outras pessoas que a gente nem Imagina que imagina, né. pode estar É, e ao alcance. aproveitando e vai ter uma luz. Às vezes Exato. está perdido, não sabe o que fazer, você pode, nesse O momento. doutor comentou um pouquinho agora aqui, nas entrelinhas, do trabalho home office. Falou que na pandemia ficou trabalhando em home office porque gosta de gente e tal, 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 tal. Como que fica essa questão do trabalho híbrido, por exemplo? Ah, a empresa, a gente começou a nossa conversa falando que o indivíduo é um ser biopsicossocial, ou seja, né, essa última parte social tem a ver com a casa dele, tem a ver com a sociedade onde ele vive, o meio que ele vive. Isso se estende ao trabalho também. A casa, no caso do trabalho híbrido, a casa faz parte do trabalho dele. Como conciliar isso tudo? Porque vamos supor que na casa dele ele tem um nível de estresse alto, família. O cara mora lá com a sogra, por exemplo, né? E aí pega no pé dele e tal. Né? E como que a empresa vai administrar isso? E como o colaborador vai administrar isso? Essa aí é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com esse mesmo momento, né? Eu gostaria de saber também como que o trabalhador, o doutor colocou aqui nos bastidores que teve um paciente que teve ansiedade, né, trabalhando de casa. Como que a gente vai pegar isso e trabalhar com isso para que o funcionário venha, por exemplo, identificar que ele está tendo ansiedade? Como fazer isso?
Explica pra gente aí. Primeiro que é uma questão muito complexa, essa questão do trabalho híbrido, que tem muita coisa para a gente aprender e não tem um modelo pronto. E verdade. agora, tem muita queixa no consultório a respeito disso, que tem gente que não quer voltar pro presencial, porque se acostumou muito Sim. no home office. Como é que faz? Qual é o modelo? Tem empresa que está exigindo que a pessoa daqui a pouco volte 5 vezes por semana, e você acostumou. Não ter mais que comprar roupa, não ter que se deslocar, não ter esse estresse do dia a dia, trânsito, principalmente aqui em São Paulo. Mas é muito individual, porque tem gente que, como você deu o exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, que não queria, que não funcionou o home office, para ele nem tinha condição, estrutura física, não é? De ficar. Teve muita separação durante a pandemia, porque as pessoas, não é? Foi um momento crítico, é pontual em relação. Não dá para a gente avaliar aquela situação, porque é uma situação que não é uma condição normal de pressão e temperatura. Né? Mas a gente aprendeu muito com isso. Sim. Então tem gente que se adapta bem ao home office, tem gente que se adapta bem ao presencial. Tem gente que vai se adaptar ao híbrido. Como fazer? Como que o empresário, primeiro, pergunta que você fez. Como que o empresário faz para agradar todo mundo? Não dá para agradar todo mundo. Não a empresa tem o estilo de trabalho, você tem que ter. Acho que a pandemia deu essa lição para a gente. Quem foi esperto aprendeu. Da questão da resiliência. Não é? Me pergunto muito isso, Ricardo. A pandemia ensinou, as pessoas aprenderam, eu costumo dizer. Quem era? As pessoas saíram melhores ou piores da pandemia? Quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior. É verdade. Não é? É isso mesmo. Então, todo mundo teve a chance de aprender, para mim, uma das principais lições, que é a importância da saúde mental dos relacionamentos e a flexibilidade. Você ser capaz, que doença mental é rigidez, é falta de flexibilidade. Se a gente for resumir. Então, você vai mostrar, a empresa e o gestor tem que ser flexível em relação a isso. Tem empresas que têm uma cultura muito tradicional, principalmente a geração baby boomer, né? Que não está acostumada com isso. Então, o modelo tradicional de trabalho, será que se aplica? O funcionário precisa dele ali. Precisa ver a cara do sujeito no dia a dia. Em função dele exige, de repente, um trabalho administrativo. Ele pode fazer de casa. Mas, por outro lado, é importante a sociabilização também. Exato. A gente sofreu muito com a falta de contato humano, é diferente. No online tinha muita briga, viu, Ricardo? Eu imagino. Eu conheci uma empresa que foi muito legal a atividade deles, não vou falar o nome aqui, uma questão ética, mas eles faziam um horário do café. Todos os funcionários se reuniam de forma online, 15 horas da tarde, para tomar um café, literalmente, e bater papo ali. Porque esse envolvimento que o doutor colocou do social, da interação social, é fundamental para o desenvolvimento humano. Precisa disso. E corporativo também, né? Sim. Precisa. A hora do cafezinho, a chance de você sentir mesmo como a pessoa tá. Exato. Mas isso é muito complexo. Porque são vários fatores, muita variável do trabalho em home office, do trabalho presencial. Mas a minha pergunta é capciosa ou não, assim, né? No sentido de ninguém estudou isso ainda. Como que a NR1 vai controlar o ambiente da casa do cara? Mas a casa do cara é a extensão do trabalho. Como que fica isso, doutor? Eu não consigo compreender. Não, é complexo. Né? A gente tem mais perguntas do que respostas. Né? Com certeza. Tem muita. Inclusive, tem cada absurdo. Não sei se você viu recentemente um cara processou a empresa que o cachorro dele estava em home office, o cachorro dele parece que atacou, ele mordeu, ele caiu por causa do cachorro, ele está processando a empresa que foi acidente de trabalho. Uau, sério, meu. Cada coisa, né, cara? A empresa vai controlar o cachorro dele. O juiz deu improcedente, mas vai desde a falta de bom senso e até questões práticas. Como você controla o meio? Como você mede um risco psicossocial? Como você avalia isso? Não é? A pessoa tem que trabalhar presencial, tem que trabalhar. Se a regra da empresa é trabalhar presencial, se ela tem que ir 2 vezes por semana, não adianta ficar reclamando muito, que vai gerar sofrimento mental. Doutor, vamos entrar agora nessa seara mais prática do que está acontecendo hoje mesmo com os profissionais. Você quer que eu te responda a questão? Por favor, vamos lá. A gente respondeu, eu falo muito, né, Ricardo? Não, vamos lá. A gente falou da questão específica do home office versus o trabalho presencial, mas você perguntou como que identifica que a pessoa está
com ansiedade, Exato. né? Com quadro de depressão. Por isso que é importante a gente fazer treinamentos nesse sentido, falar de saúde mental. Você falou dessas palestras aí do Novembro Azul, do Uhum. Setembro Amarelo, do Janeiro Branco. É através da informação que você vai quebrar esse preconceito em relação à saúde mental Uhum. e vai ensinar as pessoas a identificarem em casa. Perfeito. Puxa, essa tristeza que ela está sentindo é uma tristeza normal ou já começa num quadro de depressão? Uhum. E vai fazer treinamentos com os gestores, com as lideranças, para a pessoa não só identificar que de repente a pessoa não tá fazendo o corpo mole para trabalhar ou está faltando. Esse é o impacto negativo, o absenteísmo, o presenteísmo, que gera impacto financeiro para o empresário. Exato. Não é porque ela está fazendo o corpo mole, porque está de má fé, porque ela está doente, de repente está com quadro Uhum. de depressão, ela já está com burnout, já está em sofrimento mental. Então, como ela identificar isso, sintomas do adoecimento mental, aí que essa NR entra numa boa, junto com a lei de Legal. 2022, que tem certas obrigações que as empresas já têm que fazer, Entendi. né? Identificar o sofrimento mental e como que ele vai agir. O que ele faz? Ele Entendi. bate um papo para o paciente, ele encaminha para o RH Se também, vira, tudo né, acaba RH? caindo no RH, né? Ó, o cara Ele tá com estresse aqui, se vira, manda se lá pra vira, lá, né? ele encaminha para o médico do trabalho, ele encaminha para o psiquiatra, encaminha para o Uhum. psicólogo, como vai ser feito esse encaminhamento? Então, Entendi. a parte de planejamento e de sugestão, uma ação, é você ajudar a criar uma rede de encaminhamento. Ah, que Então, legal. que caminhos vão ser feitos a partir da identificação daquele problema Sim. psicossocial, daquele risco e até daquele sintoma, como vai ser o caminho dentro da empresa? Identificou. Uhum. Quem comunica? O que o gestor, Perfeito. o gestor bate um papo com ele ou não? Opa, eu não tenho habilidade, eu encaminho para alguém. Para quem Uhum. vai encaminhar? O que vai ser feito? Vai conversar com a família que tem caso, que ele precisa Sim. se ouvir. Sim. O sofrimento dele vem da família. Que a gente às vezes tem condição de avaliar, Ricardo, que, poxa, ele está sofrendo, ele está com uma depressão. É do trabalho? Não é do trabalho, é de em casa. Então, o que eu posso fazer? Ou se ele está tendo sintomas de burnout, mas ele não Aham. está indo para a empresa, você consegue perceber que o ambiente de Sim. casa dele não está saudável, Sim. tá certo? Direta, onde ninguém vai lá na Exatamente. casa dele, mas você faz perguntas. Perfeito. Isso num questionário você faz, e o próprio médico do trabalho, o RH, Sim. às vezes tem um levantamento desses dados, Uhum. entendeu? Quantos profissionais chegam no RH para poder abrir o coração mesmo, né? Porque o RH ele tem essa facilidade, né, de conquista, de poder abrir, né, se abrir e acolher, vamos falar assim, os profissionais, né? Então, talvez eu acho que essa NR chega num momento bom para gente, de capacitação profissional, em primeiro lugar. Você que Isso. é profissional de RH precisa se capacitar para isso. Então, o que o doutor está colocando aqui é muito sério. Que ele está dizendo que nós devemos acolher isso. Já que acaba caindo no RH de É, você se capacitar. exato. Como você vai ter uma escuta ativa, uma escuta Uhum, clínica, mesmo que você não seja um profissional de psicologia dentro do RH, perfeito. você pode desenvolver essa Sim, escuta clínica sim, e saber o que fazer com isso. Isso é legal. importantíssimo. E segundo, seria a liderança do colaborador também, né, doutor? Então, Sim, o teu trabalho é justamente esse, é capacitar também essa liderança, né? Para fazer essa isso. escutativa, esse Exatamente. acolhimento. Para mostrar a importância da saúde mental, qual impacto tem direto, Legal, não só na parte física, mas na parte social e no trabalho da perfeito. pessoa. Porque uma pessoa que está doente, ela impacta todo mundo. Por uma pessoa que adoece, que é afastada, que está crescendo cada vez mais no INSS, por depressão. O que vai acontecer? As áreas já estão enxutas, a demanda de trabalho é alta. Quem vai ficar sobrecarregado? Uhum, Toda a equipe. Quem vai ter mais perfeito. trabalho? Quem vai sofrer? O gestor também. Todo Quem mundo, vai ter o impacto econômico? O empresário. perfeito. Então, é uma cadeia aí sequencial de interdependência. Então, por isso que é importante. Então, você vai treinar, por exemplo, a liderança para identificar, para encaminhar, para acolher, para entender o que acontece, para Perfeito. explicar o que é uma ansiedade, quais são os sintomas, Uhum, tem remédio, como que trata, como que faz. E vai uhum, ser legal porque as pessoas não estão restritas ao ambiente de trabalho. Então ela vai aprender aquela informação que ela vai usar é, no ambiente de trabalho, mas ela tem a chance, olha só, o tesouro, a legal. oportunidade de ouro de poder usar isso aonde? Uhum, Nos outros ambientes dela. Em casa, por perfeito. exemplo.
Ela teve aquela informação dentro da empresa, Ricardo. Ela, puxa, mas eu percebi que Vai levar a para minha, o casa. meu filho está em sofrimento mental É, também. O meu marido, a minha esposa, leva perfeito. para todos os lugares que ela vai. Ela leva para casa, para qualquer canto que ela estiver, aquele Perfeito. conhecimento que ela adquiriu na empresa, Hã? a partir da NR1, que interessante Ela isso, vai né? ser, ela vai ser mais saudável É, holisticamente na holisticamente, empresa. perfeito. Legal. Fica. Doutor, e para quebrar esses paradigmas aí? Porque nós falamos aqui das mudanças, falamos dos caminhos, o passo a passo, mas infelizmente ainda hoje existem profissionais que não estão maduros para acolher essa informação e também empresários também, que são resistentes a esse tipo de Aham. mudança. Eu aprendi que quando mexe no bolso da gente, a gente muda, né? Então talvez o empresário ele vá por esse caminho. Agora, e o colaborador? Para quebrar esse Hã. paradigma. Você faz lá um evento lá, Novembro Azul, vai 2, 3. Você faz uma cipate, cara, vai porque ele é obrigado a ir. Mas a gente está percebendo que é muito sério isso aqui. Esse tema é um tema muito profundo mesmo. As empresas precisam abrir a mente do colaborador. Como que a gente faz isso Hã. agora? Qual o caminho? Qual a estratégia? Primeiro, você está de parabéns que, antes de mais nada, o café, o RH na o xícara. RH da xícara é um serviço de utilidade pública. Sim, sim. A gente está abrindo espaço para falar sobre isso, para pensar, para oferecer soluções, é por aí. Perfeito. Então, vai pegar no bolso? Não adianta, é lei, não É adianta lei. o empresário ficar, puxa, mas batem mais no empresário, é verdade, né? É complicado, tem a questão, né, ideológica, tem a questão de imposto, tem uma Uhum. série, mas essa lei, Tem o que propósito fazer. dela é muito oportuno e tem tudo a ver, e está na conformidade com a modernidade. Se não trabalhar com saúde mental, seja pessoalmente, seja nas corporações, Aham. ninguém vai aguentar. Não dá, tem que ser trabalhado, não tem mais por onde correr. Então, já que tem essa oportunidade, reclamar menos e buscar uma solução. Você Uhum. que é empresário que está ouvindo a gente, de pensar qual que é a solução que cabe no meu bolso. Como que eu vou fazer dessa obrigação uma oportunidade Verdade. também de evoluir, de ter informação Uhum. e de efetivamente prestar um benefício para o meu funcionário. Porque se o funcionário trabalhar mais feliz, ele vai produzir mais. Mas daí tem um Exato. outro lado, né? Daí a consciência de cada um. É, Mas eu faço tanto pelo o empresário, é RH, acho que vai falar isso, vai dar é. risada. Eu faço tanto pelo meu funcionário, mas ele não valoriza, ele quer apresentar, vai aproveitar isso para apresentar testado, para se esconder atrás da lei, né? Mais um benefício que ele não vai aproveitar. Daí é consciência de cada um. Exato. Daí, como você colocou, Ricardo, tem lá essa ação do psicossocial, tem a CIPAT, Uhum. né? Tem gente que vai na CIPAT só por causa do brinde, É não verdade, é? é verdade. Mas, Sorteio mas eu costumo brincar, o brinde importante vai trazer a pessoa, vai daí ela trazer. vai É. receber o presente da mensagem também. É. Então, tem a ação. O que o governo está fazendo? Uhum. É o que o empresário está fazendo. Mas eu pergunto, o que você está Exato. fazendo? Você está aproveitando essa oportunidade também para crescer, para evoluir, para aprender? Não só Perfeito. porque é obrigado a participar. Então, uma das etapas da avaliação psicossocial, a gente entende a cultura da empresa, a gente Aham. define o instrumento que vai aplicar, isso é detalhe. O mais Legal. importante é o rapport. Que é o rapport? É Opa, empatia. a empatia. É você pedir licença para entrar na Sim. empresa, entender o que acontece e explicar para todos os níveis, começando pela liderança, o que é o trabalho, por que ela Uhum. vai responder um questionário. Sim, Não é simplesmente botar lá numa sala, já que a empresa tem sim. que fazer, o funcionário também tem a obrigação de colaborar. Então, explicar, claro, ele vai ser obrigado a fazer, Sim. mas por que ele está fazendo? O que vai ser bom para ele nesse sentido? Uhum. E vem de cima para baixo, né, da liderança para o liderado, né, não é do liderado para a liderança, né. Não, por isso que a minha maneira de trabalhar, e esse é o diferencial de pegar um Legal. profissional com experiência, qualificado e da área, Uhum. que a gente começa trabalhando com as lideranças e para as lideranças. Boa, Porque a gente muito legal. imagina, Ricardo, e o pessoal de RH vai me entender, que aquele que está na posição de comando não sofre, ou que não Uhum. precisa fazer nada por ele, não. Ele tem que ser cuidado. Ele Quanto mais precisa, é. alto na hierarquia, maior a solidão. E, Olha, consequentemente, maior a probabilidade de sofrimento mental. uau, Então, essa pessoa tem que ser cuidada. Então, quando eu perfeito. faço um psicossocial, é holístico Uhum. e a minha primeira preocupação é o líder. Qual Uau. ação a gente vai
dentro desse psicossocial, que a gente pode Uhum. tirar, qual o planejamento que a gente vai fazer para cuidar do líder. Que o líder bem Legal. cuidado, é o que você falou, bem de cima para baixo. Legal. Ação para todo mundo. E principalmente para as lideranças. Legal. Que é a chave, liderança e o próprio certeza. RH. Com Não é? certeza. Como que a gente vai cuidar disso? Legal. Doutor, nosso tempo está estourando, mas ainda tem uns minutinhos. Eu gostaria de concluir essa conversa aqui com a sua percepção, com a sua experiência. Eu gostaria que você colocasse aqui para os nossos RHs qual é, na sua visão, um ambiente psicologicamente saudável. A gente vê vários modelos por aí no mercado, né? Você tem essas fintechs, empresas de tecnologia, Uhum. você pode levar o pet, você pode. Eu fui em uma empresa esses dias que tinha embaixo, assim, vários food trucks e redário, e eu achei aquilo o máximo. Mas não cabe, por exemplo, na indústria. Então, Uhum. qual é o ambiente psicologicamente falando saudável? Qual que seria na sua visão? Não tem norma. Não Como não tem tem. norma para dizer se o ideal é o híbrido, é Aham, o todo online, o todo presencial. aham. Por isso que, de novo, o psicossocial, é a NR1, que coloca as obrigações Sim. psicossociais de mapeamento de risco, entra exatamente aí, Ricardo. Aham. Vai ler a empresa de acordo com a sua necessidade particular. Legal. Entendi. Entendeu? Vai perceber o que está acontecendo, que está gerando sofrimento psíquico, social e Perfeito. físico, por que aquela pessoa está adoecendo, Aham. e dentro do contexto, da realidade daquela empresa, o que você pode fazer para mitigar isso aí? Entendi. Soluções individualizadas, por isso que tem que Uhum. ser feita uma consultoria Que individualizada, legal. ferramentas estudadas para aquela empresa, que o relatório vai ser o Perfeito. mesmo, Perfeito. mas a forma que você vai fazer e como você vai conduzir, responde a pergunta. Porque tem empresa que não cabe um redário, por Cabe. exemplo, tem É. realidade de funcionário que não. Você vai levar o cachorro para a fábrica, né? Não tem como, né? Não O tem. cachorro vai sofrer. Vai sofrer. Você Exato. vai levar o filho para a fábrica, vai fazer Exato. uma ação só para as mulheres da empresa, Exato. né? Ou só para os homens. Isso é um estudo É. caso a caso. Mas aí, de certa forma, entra a sua pessoa, né? Que com a expertise total que tem, vai bater o olho e vai falar: olha, aqui cabe isso, Ah. podemos fazer isso, né? Aqui Isso, a cabe. expertise em parceria, alguém com Exato. experiência clínica, com Legal. experiência corporativa, que vai ser efetivamente um Legal. parceiro teu dentro do RH, Perfeito. um parceiro teu, médico do trabalho, segurança do trabalho, enfermeira do Bacana. trabalho, que não vai entrar trazendo a verdade, não. Perfeito. Eu pretendo, e já estou fazendo isso, usar da minha experiência, do meu conhecimento, para pensar junto com você, Perfeito. principalmente valorizando o teu conhecimento, associado a essa técnica e esse conhecimento que também a gente está apresentando, Sim. para buscar soluções juntos, Perfeito. em conjunto, até na confecção de que instrumento usar, de como fazer, é feito a 4 mãos, a 6 Que legal. mãos. Então, efetivamente é É uma um time. parceria, é um Um time, time. até para mostrar, É. em consonância com o século XXI, que é o século das parcerias. Sozinho você não vai. Perfeito. Né? A gente não está Exato. estabelecendo uma parceria aqui, Ricardo. Exato. Você não está Exato. estabelecendo uma parceria com o Sim. teu público, com os seus Sim. clientes. Isso Perfeito. mesmo. Por falar dessa parceria, nós vamos deixar agora aqui embaixo o seu contato, o seu Instagram, suas redes sociais, para quem está nos assistindo aí também entrar em contato com o Dr. Augusto. Você viu? Tamanho profissional desse cara, né? Um ótimo profissional, muita bagagem. O tempo aqui é muito curto, doutor, para a gente poder colocar todos esses temas, esses É uma assuntos. sementinha. É uma pequena Tá de sementinha. parabéns pela Mas aqui, ó, iniciativa. eu já vou deixar o convite para a galera aí, que no próximo dia 24 de abril, tá chegando aí, menos de um mês aí praticamente, dia 24 de abril, nós estaremos ali na região do Brooklyn, fazendo o nosso RH na Xícara presencial. E esse evento, doutor, ele é composto, é criado, gerenciado pela nossa querida Betel Serviços, que está aqui, é uma grande agência de emprego aqui na região do ABC, mas que atende nível nacional. A Betel Serviços hoje, para o doutor saber onde que eles estão,
Eles estão em Curitiba, tem em todos os estados praticamente um integrante da Betel Serviços. Então, é uma empresa muito séria, é ela que patrocina o nosso evento, RH na Xícara, e nós estaremos juntos no dia Com 24 de certeza. abril. O doutor estará lá Presencialmente. presencialmente. Venha tomar um café com a gente. Isso, na nossa xícara, o RH da xícara aqui. E também nós temos a Rivica, da qual eu sou o diretor também. É uma empresa onde nós implantamos subsistemas de RH. A Betel Serviços é uma empresa de terceirização e de prestação de serviço, tá? Já a Rivica é uma empresa onde nós implantamos subsistemas de RH, ou seja, avaliação de desempenho, cargos e salários, recrutamento e seleção a gente joga para a Betel, né? Porque eles sabem fazer melhor e ter os melhores profissionais para isso. E aí Mas tá o conta convite. rapidinho, 2 segundinhos, o que significa Rívica? Rivica, a gente estava falando ali um pouquinho, você gostou, né? Gostei. Rivica, na verdade, significa do hebraico aquele que religa ou aquela que Olha, religa, bacana. né? Então a nossa intenção é isso, é religar, fazer as conexões como nós estamos fazendo aqui nesse dia com o Dr. Augusto, com você aí que está nos assistindo. Agora sim, quero te agradecer, muito obrigado pela sua presença, chegou aqui pontualmente, entregou um material rico para nós aqui, eu tenho certeza que a partir desse momento muitas pessoas que estão nos assistindo irão entrar em contato com o doutor aí, e deixe suas considerações finais aqui para todos nós, por gentileza. Primeiro é uma satisfação, né? Toda nossa, Eu que doutor. agradeço a oportunidade, a gente precisa reservar tempo para isso. Tem sim. A agenda é corrida, a nossa também é, mas a gente reservou um tempo, Uhum, né, voluntariamente para dar essa palavra para você. uhum. E eu me comprometo, cara, depois eu até tenho pronto, eu vou te passar, compartilhar, posso colocar nas minhas redes sociais, você coloca também Sim, nas suas uma cartilha, uma breve que cartilha legal. falando um pouco disso que a gente falou, Perfeito, o que é obrigação da NR1, o que tem que se perfeito. fazer, quais são os complementos. Perfeito, muito bom, doutor. Manda pra gente. A gente vai compartilhar com o nosso grupo também no WhatsApp. Depois eu vou te colocar lá também. São vários profissionais de RH e empresários também. Para você que nos acompanhou aqui no nosso podcast, muito obrigado. É muito bom estar aqui servindo você. Entre nas nossas redes sociais que estão aqui, tanto da Rivica quanto da Betel Serviços. Curta, compartilha e esteja sempre conosco. Um forte abraço. Muito obrigado.